Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada espiritual bem interessante, sabe? Vamos nos basear nos ensinamentos de Witness Lee do livro Os de Coração Puro. A ideia aqui é entender qual seria o caminho para ter uma vida que, segundo o autor, claro, esteja de verdade alinhada com Deus. Bom, para começar, vamos direto ao ponto central do livro, né? A busca principal da vida cristã, segundo essa visão, não é sobre seguir um monte de rituais ou regras, não. É algo bem mais profundo. É sobre ter um coração que deseja uma única coisa, uma só, o próprio Deus. E é isso, essa é a base, o ponto de partida de toda a jornada que a gente vai ver aqui. E para a gente entender essa jornada, o livro nos dá um roteiro, um mapa com 5 pontos. Primeiro, a gente define o destino, o que é o coração puro. Depois, a gente olha para dentro, para o nosso terreno interior, espírito, alma e corpo. E aí, partimos para os passos práticos, purificação, depois a consagração absoluta e, por fim, entender como a consciência funciona como uma espécie de guia. Então, vamos começar pelo destino final, né? O coração puro. Mas o que é que isso quer dizer na prática, dentro desses ensinamentos? Olha, esse versículo dos Salmos, ele resume a ideia de uma forma incrível. Ter um coração puro é conseguir dizer isso, mas com sinceridade total. Não é sobre querer a Deus e também querer sucesso, sabe? Ou reconhecimento, ou até mesmo as bênçãos que Ele pode dar. Não. É um coração onde o único desejo, seja no céu ou aqui na terra, é o próprio Deus. É um foco absoluto. Beleza. Agora que a gente já sabe qual é o objetivo, precisamos entender o mapa do nosso próprio ser. Antes de começar qualquer jornada, é essencial conhecer o terreno, né? E segundo o livro, essa nossa paisagem interior é dividida em 3 partes. Lá no nosso centro, bem no fundo mesmo, está o espírito. O livro até chama de a lâmpada do Senhor. Pensa nisso, é a nossa parte mais íntima, o ponto de conexão direta com Deus. E é exatamente por aí, por esse centro, que toda a obra dele começa. Aí, em volta do espírito, a gente tem a alma. A alma é a nossa personalidade, né? O nosso eu. É onde fica a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, tudo aquilo que nos faz ser quem somos. Se Deus começa a agir lá no espírito, a alma é o próximo território que ele quer alcançar, onde a vida dele vai se espalhar. E por último, na camada mais externa, temos o corpo, a nossa parte física, a nossa casca. É a fronteira final que a vida de Deus busca preencher e, no fim das contas, transformar por completo. Então, a chave para entender isso tudo é o seguinte: a obra de Deus sempre acontece de dentro para fora. Começa lá no espírito, se espalha para a alma, ou seja, para a mente, vontade, emoções, e finalmente preenche o nosso corpo. A analogia que o livro usa é ótima, pensa só. É como pintar um círculo. A gente não começa pela borda, né? A gente começa pelo centro e vai pintando para fora até preencher tudo. Ok, mapa entendido. Agora vamos para o primeiro passo prático que uma pessoa precisa dar. A fonte chama isso de purificação. Ou, para ser mais direto, limpar a casa. E essa ideia de limpeza vem lá de uma passagem de Coríntios que fala pra gente se livrar do fermento velho. O que é esse fermento? Bom, é um símbolo, né? Representa tudo aquilo que é corrupto, as influências ruins que a gente vai acumulando na vida. A ideia é tirar tudo isso para fora para se tornar uma massa nova, uma coisa limpa. Mas o que seria esse fermento na prática? O livro dá uns exemplos bem específicos da época e da cultura, como jogos de azar tipo Mahjong, fotos consideradas imorais, livros com temas que corrompem, ou até objetos com símbolos pagãos. Mas olha, o ponto principal aqui não são os objetos em si. A questão é o princípio, entende? É identificar e tirar da vida de forma ativa tudo aquilo que contamina o coração e tira o foco do que é principal. E para a gente ter uma ideia de como isso era levado a sério, o livro conta uma história que aconteceu em um lugar chamado Wai Highway. Lá, os novos cristãos pegaram seus jogos caros de mahjong, dominós, dados, juntaram tudo num pátio e queimaram na frente de todo mundo. Pensa na cena. Não era só jogar fora, era um ato público, um testemunho muito forte de que estavam se purificando. Ok, o passado foi limpo. E agora? O próximo passo é sobre o futuro. É um compromisso total com o que vem pela frente. O nome disso é consagração absoluta. Aqui, a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, um coração dividido, sabe? Com a atenção voltada para o mundo, para os próprios desejos, para as recompensas que o mundo oferece. Do outro lado, um coração consagrado.
A direção é uma só, completamente voltado para Deus, desejando só Ele. É uma virada de chave, uma mudança de foco. Total. E para explicar isso, o livro usa uma metáfora que é simplesmente genial. Pensa num copo virado, de boca para baixo, no meio de um temporal. A chuva, que aqui simboliza a graça de Deus, está caindo com tudo, por todo lado. Mas o copo, por dentro, ele continua seco. Não entra uma gota. É isso que acontece com o coração que não está voltado para Deus. Ele não consegue receber nada. Agora, no exato momento em que esse copo é virado para cima, ele começa a encher imediatamente. Esse é o ato da consagração. É a pessoa virando seu coração para os céus, se abrindo para receber aquilo que Deus já estava derramando o tempo todo. Certo. A casa está limpa, o compromisso foi feito. Mas e agora? Como é que a gente se mantém no rumo certo? Bom, é aí que entra o nosso guia interno, o que o livro chama de uma consciência sem ofensa. E aí vem a pergunta, né? O que exatamente é a consciência dentro dessa visão? Qual é o papel dela nessa caminhada toda? Segundo esses ensinamentos, a consciência funciona como uma espécie de representante de Deus dentro da gente. A ideia é que quando a humanidade se afastou da presença direta de Deus, a consciência foi ativada para servir de bússola interna, de guia moral. Essa linha do tempo aqui mostra a progressão que o livro descreve. Pensa só, no início, a humanidade era guiada pela presença direta de Deus. Depois da queda, a consciência passou a ser o guia. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a ignorar a consciência. E aí foi preciso criar uma outra coisa, as leis humanas, o governo, para tentar manter alguma ordem. Para deixar isso bem prático, tem uma história no livro sobre um homem que, no passado, roubava eletricidade. Anos depois, quando a fé dele foi reavivada, a consciência começou a incomodar. E não era um incômodo pequeno, era algo que não o deixava em paz, a ponto dele sentar, calcular mais ou menos o quanto ele devia e escrever uma carta de confissão para a companhia de luz para poder acertar as contas. Isso é a consciência em ação. Ela não sossegue enquanto o que está errado não for consertado. E para a gente ir fechando, chegamos num ponto fundamental: a ligação entre a consciência e a fé. Elas trabalham juntas, num ciclo que se reforça. Manter uma consciência limpa, sem ofensa, fortalece a fé. E, por outro lado, uma fé forte nos torna mais sensíveis, mais atentos à voz da consciência. Uma coisa alimenta a outra, sabe? É um ciclo virtuoso. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, para a gente pensar mesmo. Se a consciência é esse guia interno, essa voz, o que será que acontece a longo prazo quando a gente escolhe ignorar o que ela aponta, vez após vez? O que se perde quando essa voz interior vai ficando cada vez mais baixinha até ser silenciada?